Boa noite a todos. Agora sim, né, gente? Plano de gol. Estamos aqui reunidos, graças a Deus, não é? Em nome de Jesus. E vou passar alguns recadinhos enquanto a Andréia prepara ali a sua palestra, tá bom? Então, na próxima semana é a festa aqui, né, Vanessa? Próxima semana? Na sexta-feira que vem, vai ter uma festa aqui que é da evangelização infantil. O pessoal está preparando uma festa bem bonita para as crianças, né, da evangelização. Então elas vão ter um bolo, vai ter bolo, Marlene? Vai ter bolo, que a Marlene já está confirmando ali, né, um bolão, que é bastante criança. Que tamanho? Não, já comprei as barras de chocolate. Ah, bom, pensei que era desse tamanho o bolo, que as crianças são desse tamanho. Só as barras de chocolate. Mas de qualquer forma vai ser bom. Nosso amigo vai ajudar. Ah, que bom, né? Então olha só, gente. A criançada vai ganhar sacolinha com chocolates, né? E se alguém quiser também colaborar, ainda dá tempo, né? Cadê a dica, coordenador? Pessoal de arrecadação, tá tudo ali atrás. Se alguém quiser colaborar com a festa das crianças, ainda dá tempo. E no sábado, no dia 30, o pessoal lá da evangelização está bem animado, o grupo lá, né? Eles decidiram fazer um almoço para as mães e as crianças juntas. Olha que bonito. Houve um almoço aqui uma vez que o Dorli João ofereceu para a evangelização. Foi aqui, né, Dorli? Foi nesse salão aqui. Você patrocinou aquele almoço da evangelização, nem lembra mais, né? Tá vendo? Caridade esquece. Mas foi muito bom. E será bom também no sábado. Esse almoço, que vai ser uma maneira bastante bacana de agregar, né, as mães na parte interna aqui com o pessoal que trabalha ali naquele setor. Tá bom? Então, eu não sei nem o cardápio que vai ser, mas eu acredito que seja muito bom. Então, esse é o recado que nós tínhamos, né? E outra benfeitoria para casa, não sei se repararam, tem um ar-condicionado novinho no salão da frente. Então, nós não vamos precisar mais de leque, né, Marlene? O pessoal vem tudo de leque aí. Agora tem ar-condicionado lá também. Eu só espero que não seja um freezer, né? Né, Marlene? Só espero que não esteja no modo freezer. Nós morremos de frio. Mas tá bom, é uma conquista muito boa para todos nós, todos que participam ali. Na quarta-feira vem bastante gente, é tudo apertadinho, naquele calorzão bravo. Então, é difícil, né, de suportar. Então, é uma conquista para casa. Então, nós vamos agora elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de amor, de carinho e de bondade, pedindo assistência dos bons Espíritos para a reunião desta noite, para que nós recebamos todas as bênçãos que forem permitidas por Deus nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Já agradecendo aí, que eu esqueci de falar, amigos que frequentavam tanto essa casa e que hoje retornam, não é? O João está aí, cadê o João? O João, sejam muito bem-vindos, viu? Jesus abençoe vocês.
Então nós vamos agora passar para a Andréia, que o assunto é dela hoje, né? Eu gostei muito do tema. Deus te abençoe. Amém. Usa os dois? Então tá bom. Me desculpem. Gente, a gente vem voando literalmente. No trânsito e na chuva, né? Não vai ter desculpas pela espera de vocês, pelo meu atraso, mas a gente agradece a compreensão, de verdade. E hoje o tema, gente, a gente vai falar assim, por que a gente precisa trabalhar? Nossa, como é complicado, né? A gente vem já reencarnando e daí você fala assim, nossa, eu preciso trabalhar. E trabalhar em todos os sentidos. A gente não trabalha só para o sustento. Então, a gente vai, faz um estudo, vai lá, vê o que o livro dos Espíritos, o que a espiritualidade nos conta. O que eles vêm contar para a gente, vêm nos instruir a respeito do trabalho. Opa, vamos lá. Então, olha, perguntinhas que eu acho que passam na cabeça de todo mundo. Por que precisamos trabalhar? Aí você fala assim, para ganhar dinheiro, tal, lá, para comer. Daí você fala assim, mas qual que é o propósito do trabalho? Teremos que trabalhar pelo resto da nossa vida? Um dia, seja nessa encarnação, seja desencarnado, né? Ou mesmo em outro estágio da nossa evolução, o trabalho vai acabar? Vai cessar? Essas perguntas passam na nossa cabeça, né? A gente vai perguntar, quando que isso aí vai terminar? Então, a gente vai lá no livro dos Espíritos e pega essa perguntinha, ó. Por que o trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Kardec pergunta assim, mas trabalho é só ocupação material? É só como eu cheguei aqui, né? Cheguei correndo porque eu estava no trabalho, porque eu quero ganhar o meu din-din, né? Quero comprar, colocar as coisas dentro da minha casa, comprar as minhas coisas. A espiritualidade responde para a gente, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Aí a gente começa a entender um negócio meio diferente. Ele fala assim, olha, ocupação útil. As coisas vão tomando uma dimensão diferente. Quer dizer, às vezes a gente vai no trabalho, um negócio meio chato, você nem sente que está fazendo algo agradável, algo útil. Mas a espiritualidade fala assim, olha, toda ocupação útil é trabalho. E daí a gente vai ver que a necessidade do trabalho é lei da natureza. Kardec pergunta, olha, é necessário a gente trabalhar? Está lá, né? Porque eu vejo o cachorrinho, eu vejo o gatinho, que é o que a gente vê de animal, né? Mas eu poderia ir para a floresta, ver lá a onça, e falar assim, mas eles não trabalham. Mas está na lei natural, né? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e gozos. Ou seja, é uma lei natural, é uma lei que nós precisamos, e o trabalho, mais do que tudo, nos ajuda a nos desenvolver. Olha que interessante. Pai, mas eu não aprendo nada no meu trabalho. Aprende sim. A gente vai ver que a gente aprende muito mais do que
a ocupação que a gente acha que a gente tem. O trabalho, então, ele é uma ferramenta para a gente atingir pontos de evolução. E daí, perguntinha, mas por que a gente tem que trabalhar? Então, trabalho é ao mesmo tempo uma expiação e uma maneira de aperfeiçoarmos a inteligência. Eu, às vezes, estou dentro do trabalho, eu tenho, aquele colega bacana, aquele chefe bacana, ou aquele funcionário bacana, e daí você fala, nossa, mas isso exige tanto de mim, ou cliente, enfim, não importa. Exige com que eu me melhore como pessoa, porque afinal de contas a gente não pode sair distribuindo, como eu falo, a gente não pode sair distribuindo voadoras por aí, a gente não pode, perdi a paciência, vou lá, O trabalho dá uma segurada na gente, coisa que às vezes em casa a gente não tem. Então a gente começa a se segurar ali. Então é uma maneira da gente se aperfeiçoar, porque a gente vai aprendendo até conviver em sociedade, conviver com as pessoas diferentes. Aí eu tô vendo que tem crianças aqui, Ai, que legal. É João? Oi, João, tudo bem? O João também trabalha, João? Não, João. Eu acho que você trabalha. Eu acho que você vai na escola. Eu sabia. Ele trabalha, gente. Então, a escola é um trabalho. Por quê? Exige que o João vá para a escola, exige que o João vá lá conviver com os colegas, Exige com que a gente trabalhe a nossa diversidade, que a gente olhe aquele meio, coisa que às vezes dentro de casa, o que você faz? Nem ligo para o aprendizado que às vezes a família traz em primeiro lugar, Então, está lá o trabalho. E é uma maneira da gente aperfeiçoar o nosso intelecto também. A gente vai vendo que ao longo do tempo, o trabalho faz com que a gente busque maneiras que facilitem a nossa vida material. O trabalho faz com que a gente se melhore. Mas como é que eu faço isso? Tem uma atividade. Eu tenho algo lá que eu faço manualmente. Eu posso dar o exemplo, eu não sou dessa época, mas época quem foi bancário há muitos anos, que pegava cada cheque, ou cada coisinha, cada documento, olhava, era uma pilha, um volume de coisas. Hoje não. Hoje, graças ao trabalho de alguém ou de alguns que informatizou tudo, deixou tudo mais ágil, o trabalho a ocupação que eu tenho física, aqui material, é diferente do que há 20 anos atrás. Nós não estamos nem falando de muito tempo. Então, olha, eu coloquei até uma figurinha aqui para a gente entender. Olha o nosso trabalho. Eu acho que eu vim de primeiro na charretinha, porque eu já vim muito lento. Mas olha como que o nosso trabalho fez com que as coisas evoluíssem. O aprimoramento da nossa inteligência. E a gente acha que caiu do céu. Não, é graças ao nosso trabalho. Cai do céu, sim, Deus nos provê de inteligência, de toda vez vir para a gente poder
se melhorar. E quando a gente vem e se melhora, a gente também vai melhorando os nossos recursos. Então, isso é graças ao nosso trabalho. A natureza poderia prover a nossa necessidade, assim como provê dos animais? Vocês acham que sim? A gente vive em algum momento, lá nas nossas encarnações para trás, nós vivemos exclusivamente da natureza. A gente era realmente o bicho solto, né? A gente estava lá no meio da natureza, não precisava trabalhar. Pelo contrário, a gente se escondia para não servir de alimento para outros bichos, né? Porque a gente era presa. Então você vê que assim, os animais, eles têm lá a sua providência. Nós também temos, só que as nossas necessidades foram se modificando conforme nós evoluímos. Mas aí você vai falar assim, ficamos exigentes? Não é que nós ficamos exigentes, nós evoluímos na nossa mente, na nossa intelectualidade, então daí nós vamos querer coisas melhores, nós vamos querer facilitar a vida, né? A gente não vai querer mais ser presa de ninguém, pelo contrário, né? A gente tem até a gente vira predador. Mas isso é uma outra discussão. Então, nós usamos da nossa inteligência para se melhorar. Então, a gente não tem a mesma necessidade que o animal. A gente não precisa ser provido como um animal. Nós já temos outras finalidades. E o Kardec, ele vai perguntando, né? Ele lá na pergunta 667, ele pergunta dessa natureza do trabalho. Por que a gente diferencia os animais e o homem? Porque ele fala assim, olha, a espiritualidade respondeu para a gente. Porque nós temos um duplo objetivo. Além da nossa conservação, conservar o nosso corpo, que isso todo animal já faz, ele conserva a vida dele, ele conserva, né, as faculdades dele, conserva não só a vida dele, mas às vezes a vida, dependendo do animal, das crias e tal. Nós temos uma outra questão, que é a faculdade, é o desenvolvimento da faculdade de pensar. André, mas tem aquela questão da evolução, o animal não vai chegar e não vai passar, né? Ele não vai evoluir num ponto que ele vai chegar, ele vai ser humano. Sim, né? Mas aí, olha o tanto de tempo que vai precisar e talvez nem seja nesse planeta, né? Porque o animalzinho é outra história. Mas nós temos esse desenvolvimento da nossa intelectualidade. E o trabalho, ele nos ajuda a desenvolver. Porque se a gente não desenvolver esse intelecto, não desenvolver o que a gente tem de inteligência, nós ficamos no mesmo patamar ali dos animais. Mas olha, André, eu não consigo me desenvolver, eu não estudei muito. Gente, não tem nada a ver com instrução e faculdade de pensar. A faculdade de pensar nós temos porque ela é criada junto conosco. Nós temos, daí o que a gente faz? A gente só desenvolve, daí depois a gente
pode falar das ciências, pode falar do estudo, de outras questões. Mas no momento, a gente pensa que para eu desenvolver essas habilidades, eu preciso do trabalho. Eu preciso da ocupação. E as pessoas que têm recursos materiais suficientes não precisam trabalhar? Porque a gente está pensando assim, mas trabalho, eu preciso lá ganhar meu dinheiro, ter meus recursos, né? Pagar as minhas contas, né? Precisamos pagar as nossas contas. Aí, quem não tem, quem está com a vida ganha, não precisa trabalhar mais? São questões que a gente precisa pensar. E a pessoa que não pode trabalhar? Tem uma limitação, está acamado, né? E essa pessoa, o que ela vai fazer? Daí ela vai estar sendo contra a lei da natureza. E o idoso passou a vida inteira, aí chega já na sua plenitude da vida, daí vai ter que trabalhar também? Perguntinhas que, se a gente for lá no livro dos Espíritos, estão respondidas. Aí uma pergunta: essas pessoas não vão evoluir ou elas já estão evoluídas? O que vocês acham? Para a gente pensar junto. Não precisa trabalhar, já tem dinheiro suficiente. A pessoa que não pode trabalhar, ou o idoso, daí a gente pode esmiuçar mais ainda. Então, quer dizer que essas pessoas já estão evoluídas? Estão fazendo o que aqui no planeta Terra? Aí eu sei o que elas estão fazendo no planeta Terra. Estão ajudando a gente a se desenvolver também. Mas não estão aqui a passeio não, viu, gente? Não estão a passeio. Já estão evoluídas? Olha lá, os espíritos nos trazem essa resposta também. Se você tem a parte material suprida, tem a obrigação de se tornar útil. Tá vendo como não tem nada a ver com aquele trabalho físico que a gente tem, aquele trabalho para ganhar só o sustento? Aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros. Então, isso daí, gente, demanda com que nós... eu tô com a vida ganha? Tô. Então, cara, você não tá sossegado não. Você pode ajudar quem não tá com a vida ganha. Você pode ir lá e continuar a sua ocupação, continuar o seu trabalho, porque você precisa estender a mão para o seu irmão, né? Ou então, ajudar ele a aperfeiçoar a inteligência dele. Porque às vezes eu preciso ensinar, olha, eu já tenho um recurso aqui, eu conheço o computador, eu conheço uma calculadora melhor, eu vou te ensinar a usar. É isso que ele está falando para nós. Né? Não está falando que nós somos, né, uns melhores que os outros. É que às vezes eu tive a oportunidade de aprender a trabalhar com determinados equipamentos que uma outra pessoa ainda não teve. Então eu tenho que fazer com que essa minha habilidade seja passada para essa pessoa também. Então, olha, sem usar... E tudo isso, gente, sem usar a posição privilegiada para fazer sucumbir as pessoas. É fazer de verdade. Não é para eu fazer, eu vou te obrigar. Ou então eu vou fazer porque você tem que fazer isso. Ou então,
se você não fizer, você vai passar fome. É esse sentido que ele está colocando para nós. Então, eu tenho que tornar essas coisas úteis, eu tenho que ajudar, mas sem fazer com que o meu irmão seja oprimido por mim. Ai, que difícil. Nossa, daí a gente olha assim, como a gente tem que evoluir ainda, como a gente tem coisa para fazer nessa vida. E a pessoa deve ser útil de acordo com a sua capacidade. Então não adianta, às vezes, aquela pessoa que às vezes está acamada lá, ela é às vezes até mais útil, porque alguém vai lá, vai fazer uma visita, imagina, vai fazer uma visita, e a pessoa que está acamada, ela dá um conselho, dá uma orientação para aquela pessoa que está ali fazendo a visita. Olha que bacana, ela tornou a condição dela, apesar de tudo, útil para a existência, útil para aquela reencarnação, não só dela, mas a reencarnação do irmão. Então a gente vai ser útil de acordo com aquilo que a gente pode, tá, gente? Não é querer, nossa, eu preciso ser útil a qualquer custo, porque daí a gente perde o propósito do trabalho, que é nos desenvolver. Aí a gente perde o propósito da gente se melhorar, porque depois a gente sai que nem doido para a rua, doido para os lugares, e não faz o que tem que fazer, de acordo. E o forte deve trabalhar para o fraco. Como assim? O pai, a mãe, não trabalha pelos filhos? É o forte trabalhando pelo fraco, que ainda não tem condição de se sustentar na vida. Andréa, mas nós estamos falando ali do pai e da mãe. Tá bom. E quando nós temos aqui, vocês não são meus parentes? Bom, pelo menos eu acho que eu não tenho nenhum aqui, né? Que vai saber, né? Às vezes a gente é parente e não sabe. A gente é parente, a gente é irmão perante Deus, né? Aí a gente é parente, gente. Retiro o que eu disse. Mas imagina, nós somos desconhecidos, né? Não, fisicamente, e aí eu tenho uma posição um pouco, o que é o forte? Uma posição às vezes privilegiada, às vezes uma posição que eu posso sustentar alguém, seja em que nível for. Aí, gente, não é só questão material, às vezes é sustentar até espiritualmente as pessoas. E por que não? Então, é o nosso dever trabalhar para aquela pessoa que ainda não tem condições, que ainda está fraco, ou que ainda permanece numa posição que requer cuidados. A gente precisa fazer esse tipo de esforço. E é a aplicação da simples lei natural que nós temos, que é a lei da caridade. Não é outra coisa. Não é outro sentido. Você vai falar, olha, eu vou ajudar você. Se tem o total desinteresse, é porque é caridade. Agora, quando é interessado, daí, cuidado. Cuidado que às vezes a gente cai nas armadilhas da nossa mente. E o repouso? A gente está falando de trabalho, repouso, trabalhou o dia inteiro.
Você não vai querer trabalhar 24 horas. Faz parte, inclusive, da nossa organização biológica, dar o nosso descansinho, para a gente recuperar as forças físicas. E uma coisa que eu achei sensacional, para a gente ganhar, recobrar nossa liberdade espiritual. Que hora que a gente está lá, dormindo, né? Vou tirar meu cochilinho, o nosso espírito sai e ele vai ter aquela liberdade relativa que é de um espírito para fazer as coisas e o trabalho espiritual também. Então o repouso é importante. Às vezes a gente quer, fala assim, mas eu preciso fazer e acontecer, mas às vezes não dá, gente. Nosso corpo precisa respeitar isso daqui. A gente não tem para onde sair. Então, é importante o repouso, tá? Quando a gente trabalha somente para satisfação material e pessoal, a gente vai conseguir requisito para a nossa jornada evolutiva? Eu coloquei tudo perguntinhas, porque eram coisas que eu pensava, coisas que a gente vai lendo e a gente vai olhando as questões que vão sendo apresentadas. Mas como que a gente faz para que o trabalho tenha essa profundidade? Que a gente está falando de evolução, né? Essa jornada evolutiva, como que eu faço para que o trabalho mesmo, meu trabalho físico, realmente vale a pena? A gente vai ver. Olha só, para que o nosso trabalho se torne uma parte importante da nossa evolução, precisamos desenvolver uma postura mais fraterna e igualitária. E conseguimos isso através da nossa educação moral. A ideia é minha não, viu, gente? Copiei do Kardecão. Ele trouxe da espiritualidade, né? Eu só estou passando para vocês e aprendendo para mim. Então a gente vê que o trabalho, para que ele realmente seja válido, ele tem que fazer parte da nossa educação moral. O que é a nossa educação moral? Reforma íntima, melhoria do nosso ser, porque no trabalho a gente também desenvolve essas habilidades, como eu falei lá no comecinho, né? E a minha bateria aqui está acabando, mas ela vai chegar lá. Opa! O trabalho nos prepara para a vida espiritual em outros estágios evolutivos. Em mundos mais evoluídos, também existe o trabalho de natureza menos material, assim como o mundo. Então, pergunta 678. O trabalho, daí você fala assim, mas terminei minha jornada aqui na Terra. A hora que eu for para um plano mais evoluído, ou a hora que a gente ficar aqui, a Terra mudar, que a gente fala tanto em mudança, né? Tanto em transformação, e a gente precisa fazer parte dessa transformação. O trabalho vai deixar de existir? Não. Talvez ele não exista da forma que a gente está acostumado, como se fosse um castigo, uma penúria, mas ele vai continuar existindo de uma forma mais espiritual, de uma forma mais abrangente, envolvendo todas aquelas questões que a gente fala que o trabalho tem que ser legal, tem que ser bacana. Daí a gente vai ver essas outras partes, a gente vai sentir esse mundo diferente, esse trabalho diferente. Sei como que é? Não sei, não cheguei lá ainda. Isso é o que a espiritualidade nos conta. Ela fala assim, olha, vocês vão chegar lá, hein? Só que vocês não vão parar de trabalhar, não.
vai ser diferente, mas aí vocês vão gostar de trabalhar. Hoje a gente torce o nariz, né? A gente ainda torce o nariz, mas a gente vai gostar. É isso que eles nos falam. E aí, como que a gente faz isso? Tendo uma atitude de gratidão, de caridade, de fraternidade, né? Se despojando do egoísmo, do orgulho. Ai, essas duas palavrinhas, elas estão ali nos atormentando e elas pulam na nossa frente, né? Orgulho e egoísmo. Enquanto a gente estiver ainda embriagado nesses sentimentos, a gente ainda vai estar patinando. E daí, às vezes, o nosso trabalho não se desenvolva do jeito que a gente imagina. A gente ainda vai estar, mas aquele colega, ele ganha promoção e eu não. Mas aquele concorrente tem mais cliente que eu e eu não. Tudo isso passa por esse nosso orgulho e egoísmo. Mas o que será que está sendo feito? Será que eu estou sendo um bom colega de trabalho? Será que eu estou sendo uma boa pessoa? Será que eu estou exercendo uma atitude de gratidão perante a vida? Pode ser utopia, pode ser coisas que a gente não é a nossa realidade, porque a gente sabe que o mundo do trabalho, às vezes o mundo corporativo, matar um leão todo dia, é concorrência, é o colega, é tanta coisa. Mas enquanto a gente não trabalhar esses sentimentos, a gente não faz a transformação nossa, não faz a transformação da terra, e a gente não vai fazer do nosso trabalho um lugar melhor. Então, coisas para a gente se pensar, coisas que eu pensei muito quando eu estava lendo sobre isso daqui. Eu falei assim, gente, não é que é mesmo? Olha, enquanto a gente pensar ali, às vezes em ser agressivo dentro do trabalho, e eu posso ter carinha de boazinha, viu, gente? Mas eu sou melhorei um pouquinho. O espiritismo me melhorou muito, porque eu fui aprendendo. Mas eu era terrível. Vou contar para vocês, eu era terrível. Sou uma pessoa modificada. Eu olho para trás, eu falo assim, já deu para melhorar. Assim, uma lasquinha da unha. Temos ainda bastante coisa para fazer. Larguemos nossos egoísmos, nossos orgulhos para trás para a gente poder se desenvolver. E pouco a pouco, o trabalho vai obtendo caráter evolutivos que a gente sempre sonhou. Aí o trabalho vai deixar de ter aquele peso que às vezes a gente acha que é um castigo, para ele ser uma coisa legal. Como que deve ser legal, né? A gente chegar e falar assim, nossa, hoje meu trabalho foi maravilhoso, hoje... Às vezes eu tenho esses relances de pensamento. Falo, puxa, ajudei uma pessoa, coloquei uma informação bacana. Mas nem todo dia é assim. Isso às vezes é um dia no ano. A gente tem que fazer o contrário. Tem que ser todos os dias, né, do ano sendo dessa maneira. E a gente vai ver que o trabalho vai ser um lugar legal. Vai ser um lugar onde a gente vai evoluir bastante. E olha, gente, vou falar uma coisa. Vocês acham que trabalho é só quando a gente sai, trabalha dentro de casa, né, ou a nossa ocupação, aí as meninas vão fazer um coro comigo, que não é fácil a gente trabalhar dentro de casa. Não sei se os meninos aqui lavam a louça. Vocês lavam a louça pelo menos? Como? É isso aí. Tem que lavar a louça, lavar o banheiro, porque é difícil, né? Ajudar, lavar o quintal. Não é ajudar, é
fazer o serviço de casa também, porque a gente faz bastante. É ocupação, gente, é o se tornar útil. Então, às vezes, uma pessoa fala para mim assim, André, mas eu não trabalho fora. Oi? Trabalha sim. Você pode não trabalhar fora de casa, mas o trabalho dentro de casa acontece e bastante. Agora acabou. Mas não tinha, só tinha mais um slide que era o encerramento, tá, gente? Esqueci de carregar o computador. A gente fecha aqui. Pode deixa aberto? Vai ficar a tela azul aqui, já é rapidinho. Então, gente, a gente não pode esquecer. O trabalho ele vai ter esse caráter evolutivo para nós, quando a gente tiver esses nossos sentimentos de fraternidade, de igualdade, todos desenvolvidos, e a gente deixar o orgulho e o egoísmo de fora. E a gente não pode esquecer que trabalho é toda ocupação útil. Não trabalho fora, não, mas eu me ocupo dentro de casa. Eu tenho coisas para fazer dentro do meu lar. Eu me ocupo cuidando ou dos meus filhos, ou da minha casa, ou do meu pai, da minha mãe, ou às vezes cuidando até de um desconhecido, porque às vezes a gente se ocupa. Então a gente esquece que isso também é trabalho. Então, meninas, trabalho de casa é trabalho. E nós estamos nos desenvolvendo. Tá vendo, meninos? É isso. Façam o serviço de casa. Né? Vocês vão ver como é que vai mudar a vida de vocês. Mulherada hoje vai chegar em casa e pode fazer a janta. A alvarada hoje está enrolada. Vocês vão fazer janta o resto da semana. Sorte que hoje é sexta-feira, né? Mas sábado e domingo promete. Vocês vão ter que fazer janta, lavar roupa, passar roupa. Eu vi alguém lavar banheiro. Nunca vi um homem lavar banheiro. Meu marido lava. Então é lógico que sob a supervisão, sobre o olhar atento aqui do vigia, né? Que eu fico ali olhando. Mas eu falo, gente, não dá banheiro, a gente tem que ir. Tem o nosso amigo ali falou, não vou. Não vou no banheiro, por favor, tô brincando. É que é pra gente poder quebrar o gelo, gente, pra gente se conhecer melhor. Então, um dia vocês chegam lá, vocês pode cobrar dele, fala assim, banheiro, a partir de amanhã é você, meu amigo. Coitados, gente, eu nunca mais volto aqui, os meninos vão falar assim, não, a Andréia não chama ela não, porque ela vai ficar dando conselho errado. Não, mentira, não é conselho errado, é conselho certo, gente. A gente tem que entender que a nossa evolução não é só eu mulher, eu mulher, hoje eu estou na encarnação mulher, mas o meu marido, como na encarnação que ele está homem, né? E nós vamos mudando e nós vamos juntando a nossa malinha aqui de coisas que nós fizemos para a gente poder cada vez mais se melhorar. Então, trabalho, ocupação é em todo lugar. Tá bom? Queridos, desculpa as brincadeiras. Não é brincadeira, mas não é brincadeira. É verdade. Pode lavar banheiro. Você está enrolado, meu amigo. Desculpa. Muito obrigada. Agradeço a atenção de vocês e que nós possamos sair daqui e levar essa mensagem do trabalho tão a sério, que a gente possa ser útil aonde nós formos. Útil de verdade. Útil para nós, para os nossos irmãos, independente de quem eles são. Uma boa noite para vocês e muito obrigada.
Apertou todo mundo, hein? Ai, a gente aperta. Parabéns para a Andréia. Ótima sugestão dela, né, para os meninos, né? E para nós todos, né? Então nós temos que pensar que o trabalho é a alavanca do progresso, né? Sem trabalho não há progresso, não tem como progredir. E se nós pensarmos bem, Deus, nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, Ele trabalha incessantemente criando. O que nós, simples mortais, não iríamos trabalhar? Eu trabalho bastante. Eu tenho 75 anos de idade e trabalho muito e adoro trabalhar. Adoro tudo que eu faço. E dou graças a Deus sempre. Muito feliz quando termino uma tarefa. Graças a Deus. Que bacana conseguir fazer, né? Até trabalhar com alegria, com satisfação. Então desejo mesmo para vocês, viu? Mesmo que às vezes pareça penoso, mas quando a gente termina aquela tarefa, é tão gostoso, tão satisfatório, que a gente tem vontade de recomeçar. Então, parabéns, André. Tema maravilhoso, viu? Bem próximo de nós, né? Do nosso dia a dia, da nossa vida. Deus te abençoe, viu? Então, nós vamos para os passos agora, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de aprendizado nessa noite. Que nós possamos realmente estar sempre dispostos aí a trabalhar. Lógico que é o nosso favor, mas repartir e compartilhar também com o nosso próximo ou com aquele que não seja tão próximo de nós. Que nós possamos doar sempre um pouquinho de nós, do nosso amor, do nosso tempo, da nossa sabedoria, de tudo aquilo que Deus nos colocou como acréscimo em nossa vida. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.